alvenaria estrutural com blocos de concreto ou cerâmicos é um sistema de construção em que as paredes da edificação fazem a função estrutural, não sendo necessário o emprego de vigas e pilares para a sustentação do edifício, substituindo o método tradicional de concretagem. A alvenaria do tipo estrutural caracteriza pelo emprego de blocos de concreto ou cerâmicos autoportantes. Deve-se frisar ao fornecedor a escolha do bloco estrutural no ato da compra, pois geralmente o mesmo bloco possui estruturais para vedação também. Surgiu com a intenção de substituir o método tradicional viga, pilar, laje de construção, objetivando uma obra mais barata, rápida e limpa. É uma alvenaria com função de sustentar o peso da estrutura, portanto, não deve ser confundida com a alvenaria de vedação. Os blocos de alvenaria estrutural podem ser de blocos de concreto ou cerâmica, são vazados na vertical e não possuem fundo. A alvenaria estrutural pode ser armada em caso de edifícios mais altos e não armadas em edifícios até 4 andares. Vantagens da alvenaria estrutural: redução do consumo de formas de madeira, aço e concreto, maior rapidez na construção, custo reduzido em relação ao sistema convencional de vigas, pilares e lajes. Facilidade no treinamento de mão de obra, então nós sabemos que hoje em dia está muito difícil achar mão de obra, e quanto mais fácil o sistema, mais a gente vai atrair, mais você consegue ensinar, assim sendo algo muito melhor para sua obra. Além disso, uma maior organização do terreno da obra, então não vai ter muita coisa jogada, tudo isso ajuda na hora de você ir para a obra, até dar uma animada a mais quando está tudo organizado. Já temos as desvantagens. A arquitetura e design são restringidos pelo tamanho de forma e blocos estruturais, então esse é para o pessoal de arquitetura, tem que ficar esperto porque é um pouquinho mais difícil. E se sua edificação já for construída com base de alvenaria estrutural, a gente tem que derrubar uma parede e para isso tem que pedir auxílio e aprovação de um engenheiro-chefe. Nos blocos de concreto, a gente tem algumas características e algumas classificações. Classificação A, B e C para bloco estrutural e C para bloco de vedação. Composição dos blocos são cimento, areia, pedrisco e água. Nós temos muitos tamanhos, então tem 19 por 19 por 39, 14, 19 por 39, 11,5 por 19 por 39 ou até 9 por 19 por 39. Também tem meio bloco, 3/4 de bloco, bloco canaleta, bloco compensador com 34, 44 ou 54 centímetros. O peso varia, pois como é uma estrutura já montada, o peso pode variar independente. E temos a resistência à compressão, de 4 MPa até 30 MPa. E o rendimento seriam 12 blocos e meio por metro quadrado. Desempenho termoacústico. As paredes de blocos de concreto podem atender à norma de desempenho da NBR 15575 quando revestidas com 2,5 cm de argamassa em cada face e quando há necessidade de redução acústica. É importante ressaltar que para atender à norma de desempenho, os demais itens do projeto também precisam estar de acordo com seus requisitos, como as portas, esquadrias, janelas e vãos. Paredes externas atendem a todas as zonas climáticas brasileiras quando revestidas externamente com 2,5 cm de argamassa e internamente com 0,5 de gesso. Oferecem menor conforto térmico do que blocos cerâmicos. Nas paredes externas é indicada pintura acrílica para aumentar a proteção contra a umidade. Vantagens: quando usados de maneira racional, os blocos de concreto deixam a parede modulada, permitindo boa ligação com a estrutura de concreto e emboltimento de conduítes elétricos. São fáceis de assentar pela tolerância dimensional. Aceitam revestimentos de gesso com 0,5 cm direto na superfície. A resistência mecânica e a impactos 720 joules nos ensaios de corpo mole são muito boas, são capazes de suportar todo o peso da construção, sem a necessidade de vigas e pilares. A perda por quebra e manuseio é baixa, rende mais que blocos cerâmicos. Quando usados na alvenaria estrutural, dispensam a carpintaria. Desvantagens: os blocos são muito pesados, dificultando transporte e manuseio no canteiro de obras. Como o material absorve muita água, a aplicação precisa ser interrompida em dias chuvosos, o que reduz a produtividade. Exige mais cuidado nas juntas de dilatação, que devem ser menores, pois os blocos se movimentam mais. Tem desenvolvimento térmico fraco e é usado em paredes externas,
necessita de pintura acrílica para evitar a umidade. Sobre o preço, é o custo-benefício. Com um baixo custo, é excelente a redução para paredes estruturais, custando a unidade 3,38 em média. Para Aplicações: alvenaria estrutural, de vedação ou portante. Vantagens: as peças são mais leves, até 40% mais leves que os blocos de concreto, o que facilita o transporte e o manuseio no canteiro de obras, e consequentemente aumentando a produtividade. Melhor desempenho térmico: absorve menos água. As juntas de dilatação podem ser maiores, pois os blocos se movimentam menos. Desvantagens: por serem leves, as peças podem se quebrar mais facilmente, aumentando as perdas e o desperdício. As peças são irregulares, apresentam menos resistência mecânica, necessitam de maior quantidade de revestimento, uma vez que são menos aderentes à argamassa. Isolamento acústico inferior ao de concreto. Preço: custo-benefício: para a execução de 1 m² de alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, o custo é média de 13% menor do que se forem usados blocos de concreto. Tipo de revestimento e quantidade necessária: os revestimentos mais comuns são chapisco, emboço ou massa grossa, e reboco, ou massa fina. A camada de chapisco deve ser mais fina possível. Cuidados na entrega do material e manuseio: as peças devem ser manuseadas com cuidado para evitar quebras, pois são delicadas. Além do bloco de concreto, temos o bloco cerâmico, que tem suas próprias características na alvenaria estrutural. Esses blocos são elementos feitos de argila, que passam por um processo de queima em alta temperatura, obtendo assim dois tipos de tijolos. O tijolo com a coloração mais clara são tijolos que são cozidos em matéria-prima e com seu preço mais elevado. E o tijolo com a coloração mais escura, que são blocos recozidos e com seu preço mais acessível no mercado. Passando para suas vantagens, a sustentabilidade do bloco cerâmico é muito eficiente, pois a matéria-prima é natural, sendo a argila, além de um bom desempenho termoacústico, que tem um bom conforto termoacústico, sendo bastante empregado no sul do país, onde as temperaturas são mais baixas. O que é a argamassa? A argamassa é uma massa feita com cimento, areia e cal, ou aditivo responsável por colar os blocos estruturais. Para garantir uma argamassa de qualidade, certifique-se que a areia e a água estão limpas e sem outros materiais ou poluentes. O que é verga e contraverga? As vergas e contravergas são estruturas que melhoram a distribuição das cargas em volta das portas e janelas, reduzindo riscos de seus surgimentos de trincas e fissuras nas paredes. O que é um graute? O graute é um tipo de concreto feito com brita mais fina do que a do concreto convencional, e aplicando nos vazados dos blocos cerâmicos, os blocos que forem ser preenchidos por graute podem ter adição de barras de aço ou não. Assemelha-se com as colunas de construções convencionais. Como fazer uma parede? Primeira fiada é a mais importante ainda, porque não tem pilares para poder se localizar. Com a viga baldrame impermeabilizada, inicia-se o processo de assentamento dos blocos para levantamento das paredes, a primeira fileira. A primeira fiada deve sempre começar pelos cantos. Depois de pronto, é necessário que um profissional qualificado confira todos os pontos de execução para liberar a execução da segunda fiada, pois erros só poderão ser corrigidos nessa etapa. Depois que é assentada a segunda fiada, os erros são muito mais difíceis de corrigir.
Então, pessoal, aqui a gente tem uma obra em alvenaria estrutural em blocos de concreto. Como a gente pode ver, ele não tem as vigas, pilares aparentes. As vigas e os pilares dele são feitos com o próprio bloco. Esse daqui é um bloco de 25 MPa, a resistência dele. Nas vigas, nos pilares, é feito o enchimento com grout e é colocado as barras de aço. Nas vergas e contra as vergas também, ele tem uma viga que passa aqui. Aqui é uma viga para dar sustentação. Lembrando que é um bloco de 25 MPa. Eu vou mostrar o interior dele para vocês verem bem como é feita a instalação elétrica e hidráulica. Continuando, aqui é feita a instalação elétrica. Como a gente pode ver, não é cortada a parede, não pode ser cortada a parede por causa da sustentação do bloco. É feito sobre o bloco e depois é dado acabamento. Aqui os pilares. Lembrando que aqui se trata de um barracão com uma estrutura metálica. O telhado dele é estrutura metálica. Então ele pode ser considerado uma obra mista.